Olá pessoal, aqui é Kainara da Educatus e eu venho aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu já venho refletindo sobre ele há alguns dias, que tem a ver com o medo do professor nesse retorno às atividades presenciais, né, com esse ensino híbrido que está aí ao nosso redor, na verdade, à nossa disposição nesse momento, né? E eu observo que há uma mistura muito grande de emoções nesse retorno. O professor, ao mesmo tempo que ele sabe que ele precisa voltar, que ele sabe da importância do ensino presencial, eu observo também que existe aí um grande medo, tá? Então, o professor está experimentando pela primeira vez o retorno durante essa pandemia. Todos os outros segmentos, todas as outras profissões, durante esse período de pandemia, tiveram um ir e vir. Voltaram, fecharam de novo, abriram e foram várias tentativas sendo feitas ao longo desse período. Com o professor foi completamente diferente. Somente agora, após um ano e meio, né, mais de um ano e meio depois, é que ele está tendo a oportunidade de poder voltar para a escola, né? E durante esse período, claro, o professor não parou, ele continuou, ele foi fazendo todas as mudanças, todos os ajustes em movimento, porque as aulas continuaram, as aulas não pararam. O professor vivenciou um período de desgaste emocional muito grande, ele precisou se adequar, ele precisou se aperfeiçoar, se capacitar dentro das tecnologias para poder desenvolver o seu trabalho, e tudo isso de uma maneira muito rápida, teve que ser feito de uma maneira até assim, vamos falar um pouco brutal, né? E agora o professor está tendo a oportunidade pela primeira vez de retornar à escola. Então existe aí também um grande medo, e eu não falo aqui o medo do vírus. Claro, todos nós temos medo do vírus, não queremos de maneira alguma pegar, né, essa doença. Mas além desse medo, né, na verdade eu vejo que existe algo além desse medo. Tá? O professor, ele tá com receio de sair de casa, porque a casa hoje, né, a casa dos professores, vamos falar assim, virou tudo. É a casa, é o lugar de descanso, é o lugar de trabalho, é o restaurante, é a academia, é tudo ao mesmo tempo. O professor faz tudo sem sair de casa. Então, esse ter que sair de casa agora nesse momento para ir à escola está gerando uma grande ansiedade nos professores. E a gente sabe que esse sair, esse movimento, né, de respirar novos ares, ele é muito importante. Então, o professor, ele precisa deixar de lado esse medo. Ele precisa superar, né, esse medo, essa ansiedade e sair de casa, ir até a escola, porque assim ele vai conseguir até mesmo aliviar a mente, né? O simples fato de você deslocar de um lugar até o outro, de você ver gente pelo caminho, é muito importante. Isso faz com que mentalmente nós estejamos mais dispostos até para realizar as nossas atividades. E o mais importante que eu acho nisso tudo é que o professor, ele precisa voltar a ter a sua casa enquanto seu lugar de descanso, enquanto seu repouso, enquanto seu porto seguro, né? Porque a casa virou tudo, menos o lugar de descanso. Então, o estar no trabalho, o ter o desejo de voltar para casa, ter um lugar para descansar, isso faz parte do ser humano. E por mais que a pandemia tenha quebrado essa rotina e que já, né, eu não acredito que as coisas vão voltar algum dia do jeito que elas eram, né? Eu acho que vai sim, as coisas vão voltar gradativamente ao normal, mas nunca vai ser o normal como ele era. E eu acredito que mesmo assim a gente precisa voltar a ter o nosso lar enquanto essa referência, enquanto uma referência de descanso, de porto seguro, de aconchego. Então, para isso, o professor, ele precisa quebrar essa resistência. Eu vejo que o professor, ele está muito resistente em ter que sair de casa e ir até a escola. Claro que
houve durante todo esse período, né? O professor ficou muito tempo nessa situação, então por isso ele acabou se acomodando. Não porque ele quis, mas porque foram as circunstâncias, claro, né? E aí a gente observa que agora o professor ele precisa fazer um movimento contrário, e isso é inconsciente. A gente observa que essa resistência ela não ocorre porque o professor não quer, ela é sim, né, em muitos casos, uma resistência inconsciente, que o professor ele precisa ir, né, gradativamente superando essa barreira para que de fato ele possa voltar para a sala de aula, para que ele volte aos poucos a ter contato presencial com o aluno. A gente sabe que fácil não vai ser, né? Já não está sendo fácil em momento algum e vai ser um recomeço. Então, esse voltar para a sala de aula, o ter um ensino híbrido agora enquanto referência, é novidade para todo mundo também, né? A maioria, a grande parte dos professores nunca tiveram essa experiência de estarem com dois públicos ao mesmo tempo, o que está em sala de aula e o que está em casa. Então, isso sim também gera uma ansiedade no professor, né? Então, o lidar com esse novo precisa ser trabalhado, mas o professor ele precisa seguir em frente. Ele precisa ir, né, até esses alunos, ele precisa colocar em prática, ele precisa tentar, ele precisa testar. Só assim ele vai saber o que vai dar certo. Não adianta o professor simplesmente, né, queixar que não tem como, que não vai dar, se ele não tentar. Então, o sucesso, né, ele é feito das tentativas, e com certeza são muitos erros até a gente conseguir chegar na melhor metodologia, na melhor técnica, né, na forma que mais a gente vai conseguir levar o conhecimento dos nossos, né, para os nossos alunos, e de que maneira eles vão conseguir desenvolver melhor o seu conhecimento. Então, isso tudo vai ser realizado através de tentativas e erros. O professor ele tem que ter isso em mente. Ele não vai conseguir já de cara entrar numa sala de aula e e conseguir colocar em prática ali uma receita de bolo. A gente não tem isso ainda. A gente precisa tentar, experimentar. E para isso a gente precisa também estar aberto ao novo, aberto a experimentar, né? A gente sabe que isso gera assim aquele friozinho na barriga, igual no início de ano, quando a gente pega uma turma nova, a gente não conhece os alunos, então dá assim aquele friozinho na barriga, aquele medo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa seguir em frente. A vida ela continua. Nós estamos aqui, graças a Deus. Por isso, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós precisamos quebrar essa resistência. Nós precisamos estar abertos ao novo. Nós precisamos tentar, experimentar, errar, para podermos então chegar de fato onde nós queremos. Não podemos, né, sentirmos acomodados ali nesse processo, e sim, precisamos ir adiante, precisamos avançar, tá? Então esse é o recado que eu quero deixar para todos os professores aqui hoje. Vai ser um momento difícil, vai ser um momento também inovador e com certeza muito recompensador. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Nenhum esforço ele é em vão. Com certeza vocês vão colher ótimos frutos de tudo que está sendo realizado agora, de todo o esforço que vem sendo feito, de todas as tentativas, de todos os erros e de todos os acertos que vão surgir aí nesse percurso. Tá bom? Então, nos vemos em breve. E continuem com a gente aqui no Instagram, no Facebook, acompanhe a gente também pelo YouTube. Nós estamos aqui para poder, né, compartilhar nossas experiências e podermos também fazer da educação, com certeza, um lugar melhor.